Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a nossa última aula do curso Escola de Direito Eleitoral. E o tema da aula de hoje é campanha eleitoral e proposta de governo. Vamos trabalhar alguns pontos que são essenciais ao confeccionar a sua proposta de governo. Então, nós vamos abordar aqui quais perguntas que você tem que se fazer na hora de redigir a sua proposta, quais pontos você precisa atacar. Nós vamos trabalhar hoje com as competências do município, as competências de fiscalização, as competências que você precisa observar na hora de elaborar a sua proposta de governo, ok? Fique ligado no vídeo de hoje. Bom, falando sobre campanha eleitoral, nós temos que lembrar o seguinte: durante a campanha eleitoral, os eleitores eles precisam ter conhecimento do que aquele candidato está preparando realizar caso seja eleito no seu mandato. A proposta de governo, o plano de governo, confere publicização do que esses candidatos vão realmente objetivar durante a sua campanha eleitoral, com certeza, mas realmente após a campanha eleitoral, caso seja eleito junto àquela comunidade. O que o candidato pretende realizar caso ele seja eleito? Então, a campanha eleitoral ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de dar publicidade a esse plano de governo que foi ali preparado por aquele candidato, né? Então esse é o objetivo desta campanha eleitoral em conjunto com essa proposta de governo, ok? Em regra, a lei das eleições estabelece que somente os chefes do Poder Executivo, ao pedir o seu registro junto à Justiça Eleitoral, precisam registrar as suas propostas de governo. O aspecto legal exige, então, somente dos chefes do Poder Executivo, presidente, governador e o prefeito no âmbito municipal. Até mesmo falando de eleições 2020, para registro de candidatura, exige-se a proposta de governo elaborada obrigatoriamente pelo prefeito, pelo candidato a prefeito. Mas isso não significa que os candidatos a vereadores não precisem elaborar sua proposta de governo. É obrigatório. Como que você quer dar credibilidade ao que você está falando se nem menos você elaborou sua proposta de governo? Então, todos os candidatos precisam elaborar uma proposta de governo com base na realidade do município, com base na realidade local, com base na realidade de onde você vai exercer os seus trabalhos. Por isso que eu coloco no nosso material que encarar como obrigação de todos os candidatos e não somente os que são exigidos por lei, que são aqueles chefes do poder executivo. Ok? Então todos têm essa obrigação e eu espero que vocês que estão aí me ouvindo atendam esse meu pedido, tá? Nós vamos observar agora que antes de elaborar a sua proposta de governo, você precisa saber o que cabe aos municípios. Porque nós estamos falando aqui de um plano de governo que vai atender às eleições 2020. Então, um plano de governo que atende ao caráter municipal. Mas quais são as competências dos municípios? Porque você não pode pagar mico de elaborar uma proposta que não é competência municipal, que é competência da União, que é competência dos estados. Então precisa tomar bastante cuidado com isso. A Constituição Federal, no artigo 30, vai trazer para nós, pessoal, todas as competências municipais. A primeira delas é que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Tá, mas o que é um assunto de interesse local? Trânsito na área municipal, naquela região, né? É uma matéria, por exemplo, de interesse local. Nós vamos descobrir também que no que se refere à educação, temos a educação infantil e a educação fundamental.
Nós vamos ver no aspecto de segurança em relação ao trânsito dos veículos e dos pedestres na circunscrição daquele município. Então, quando eu falo interesse local, eu estou falando de matérias que são preponderantes de relevância do município, tá? Então, essa é uma das competências municipais, legislar sobre assuntos de interesse local. A outra competência é de suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Suplementar. Eu tenho os estabelecimentos de normas gerais, colocadas por esses entes maiores, e o município ele suplementa. Ele soma a esta competência federal e estadual para agregar aqueles seus municípios. Eu não posso atingir a competência que não é do município. Caso contrário, você está usurpando as competências. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, tais como IPTU, outro imposto, ITBI, o ISS, que é sobre serviços. Esses são impostos municipais. Eu não posso, por exemplo, instituir um tributo de competência do Estado, como o IPVA, como o ICMS. Então, cuidado aí. Eu vou diminuir o IPVA para 10%. Cara, não. IPVA é de competência estadual. Você não está se candidatando a governador. Então, cuidado, tá? Bem como também aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes, né? Então, a publicização aqui em relação ao que está sendo realizado no município é fundamental, é obrigatório, né? Outra competência municipal, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, né? Muitas vezes nós temos um município em que tem uma região que cresceu tanto fora do município que é considerado um distrito, mas não foi ainda encabeçada ou enxergada como distrito naquela região. Então, é possível a criação de distritos, é possível a organização de distritos, é possível a retirada, suprimir de distritos, sempre observando a legislação estadual, né? Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial, né? Muitas vezes nós temos aí o transporte coletivo municipal sendo realizado por meio de concessão, permissão, a depender do tipo e do contrato, né? Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e ensino fundamental. Aonde está médio, ensino médio? Não vai criar um programa de governo, se você vai ser candidato a prefeito, a vereador, mencionar ensino médio. Não é competência do município legislar sobre ensino médio, criar programas sobre ensino médio, não. Tá? Pode prestar um apoio? Pode, mas a criação, manter programas de educação infantil e de ensino fundamental é competência municipal. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Então, olha, educação, saúde e segurança é o tripé que você não pode fugir na sua proposta de governo. Tá? Esquece criar propostas de governo genéricas. Melhorar a educação. Tá, mas como melhorar essa educação? Então você tem que sempre, ao pensar em uma proposta de governo, você tem que pensar o que, você tem que pensar quem é responsável por isso, você tem que pensar quando, você precisa observar como e onde. Então você precisa responder esses questionamentos ao elaborar a sua proposta de governo. O que, quem, quando, como e onde. Tá? Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Seu município apresenta ali um plano diretor? Por que não apresenta? O que vai ser feito em relação a isso? Mas não é só criar um plano diretor. Não. Como isso vai ser criado? Quem? O que? Quando?
promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, também é competência municipal. Quanto à fiscalização, gente, quem é que fiscaliza o município? Olha só o que diz o artigo 31, também da Constituição Federal. A fiscalização do município ela é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Tá? Então eu tenho no meio o município, exercendo a fiscalização, eu tenho o controle externo e eu tenho o